Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso curso de algoritmos de programação. Eu sou o professor Marcos Henrique e no nosso curso de hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos falar um pouquinho sobre os blocos de repetição incremental. O que é um bloco de repetição incremental? É aquele bloco, aquele laço que permite que nós façamos um passo a passo. Então, em qual circunstância ele é aplicado? Ele é aplicado quando eu já conheço qual a quantidade de repetições desejada. Depois, ainda dentro do contexto ainda do bloco de repetição, nós vamos discutir um pouquinho do que é o incremento e o decremento. Por quê? Porque no bloco de repetição incremental é comum que eu precise dar os passos em ordem crescente ou decrescente. E por último, nós vamos dar uma olhadinha na correção das cores do prompt de comando. Então, quer dizer, eu quero que o meu programa tenha uma saída diferente daquela tradicional, preto e branco. Ou eu quero que tenha caracteres azuis e o fundo branco, ou vice-versa. Então, para isso eu preciso de uma nova instrução que nós vamos usar para fazer essa correção. Beleza? Joia! Boa aula para vocês! Bom, então vejamos primeiro o bloco de repetição incremental. O que é basicamente um bloco de repetição? Um bloco de repetição é um conjunto de instruções que me permite repetir determinadas ações. O incremental é quando eu conheço previamente a quantidade de passos que eu preciso dar. Então aí nós utilizamos o bloco de repetição incremental. Não propriamente dito que eu, quando desenvolvo o programa, eu preciso conhecer, mas que o algoritmo compreenda ele. Exemplo, quando o usuário vai inserir a quantidade de vezes que aquilo deve ser repetido. Para isso nós usamos dois elementos fundamentais, o incremento e o decremento. O que é basicamente o incremento e o decremento? O incremento e o decremento é a contagem desses passos. Então esse contador vai me permitir o quê? Vai me permitir que num bloco em que eu pretendo realizar uma ação crescente, o incremento vá sendo acrescentado um a um ou múltiplos, conforme a minha necessidade, até que seja atingido aquele passo, seja ele crescente, o incremento, ou decrescente, o decremento, tá? Bom, o diagrama. Como é que fica o diagrama de blocos num bloco de repetição incremental? Eu tenho o meu símbolo do bloco de repetição, a variável, eu escolho o nome da variável, lembrando dos vídeos anteriores. Normalmente a gente chama de variável I, a variável de controle, e aí ela até recebe o início, ou seja, em que ponto eu começo a contar, o fim, ou seja, até onde eu pretendo seguir, e o passo. E agora, quando entra uma ação dentro do meu código, ele vai contando e repetindo até que atinja aquele passo, tá? Em linguagem de projeto, ficaria assim: para, início, até que, passo. Faça aí as ações a serem repetidas, fim para. E em termos de linguagem C, o nosso código vai ficar assim. Lembrando que eu coloquei aqui uma linha a mais, a primeira linha é scanf. Por quê? Porque normalmente o nosso programa ele é construído de forma genérica para que o usuário insira a quantidade de vezes que ele pretenda repetir. Mas o bloco de repetição propriamente dito é a partir do for. Então eu tenho for, abre parênteses, coloco minha variável i igual a 1, ou seja, estou começando em 1, e i menor ou igual a número, ou seja, ele vai até o menor ou igual a um número que foi atribuído na scanf, ponto e vírgula, e mais, ou seja, um passo de cada vez até que atinja o valor atribuído lá no scanf. Abre chaves,
E aí eu tenho as ações condicionadas ao valor, ou seja, o que vai ser repetido, seja a leitura de um sensor, seja um valor a ser calculado acumuladamente, assim sucessivamente. Fechou? Fecha chaves. Joia? Bom, então agora olha só. Agora a correção do pano de fundo. Quando eu quero corrigir o pano de fundo, qual a circunstância que pode me exigir isso? Por exemplo, um cliente que não quer aquela tela de fundo preto e texto em branco. Então eu preciso fazer uma correção. Para isso nós usamos a função System com a instrução Color XY, onde X é a cor do pano de fundo e Y é a cor da fonte. Normalmente, nós precisamos fazer essa correção em algum momento do nosso código. Geralmente eu recomendo que seja feito isso logo no início do código, tá bom? Bom, além disso, lembrando que essa função System está armazenada na stdlib, na diretiva stdlib, então é importante a gente lembrar disso, tá? Bom, agora o código que é proposto para hoje. Vamos pensar no cálculo de um número fatorial qualquer. Como é que se calcula um número fatorial? Primeiro a gente tem que lembrar como é que se faz o fatorial. O número fatorial é representado por esse símbolo, exclamação. Então 2 fatorial corresponde ao produto de 2 vezes 1, que é igual a 2. Se nós entendermos o que é um fatorial, fatorial é sempre um número vezes o seu antecessor dentro do conjunto dos números naturais, excluindo-se o zero. Então nós temos 3 fatorial é quanto? 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. 5 fatorial e assim sucessivamente. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o quê? 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Aqui nós já começamos a análise, ou seja, eu tenho um número que ele vai ser resultado sempre armazenado, tá? Com o produto do anterior. A partir daí, nós podemos deduzir a seguinte fórmula. N fatorial é igual a N, que multiplica N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos 3, até vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pronto, tem o valor do número fatorial. Esta é a fórmula para o cálculo de um número fatorial. Bom, se é assim, então, nós podemos fazer essa dedução. Se eu tenho esta fórmula, eu posso pensar, analiticamente falando, que ocorre sempre o produto com o seu antecessor, 2 a 2, ocorrendo o acumulado desse produto. Então, quer dizer, lá no 5 fatorial, 5 vezes 4, 20, aí 20 vezes 3, depois 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, então quer dizer, eu estou acumulando um resultado, tá? Bom, agora vejamos então a sequência lógica disso. Como é que fica a sequência lógica? Início, primeiro passo, fazer a leitura de teclado, informar ao usuário qual é o número que se pretende calcular. Então eu quero calcular o número fatorial de quanto? De 4, de 5, de 50, de 90. Depois, ler essa variável digitada pelo usuário ou informada pelo usuário. Quarto passo, dentro de uma estrutura de repetição, realizar esse cálculo. Por quê? Porque ele é acumulado, então cada vez que a minha variável é incrementada com um novo valor. E quinto passo, informar ao usuário na saída qual que é o valor desse fatorial. Bom, a partir daí, vejamos as variáveis. Quais são as variáveis que nós vamos empregar nesse código? Primeiro é a variável fatorial. Eu chamei de fatorial, poderia ser chamado apenas de f, que é o n fatorial. Depois, o i, que é o meu contador. Então, o meu passo a passo, eu utilizo a variável i. N para o número que eu quero calcular, então eu vou chamar de número. E as condicionantes. A condicionante é que ele vai realizar a operacionalidade de cálculo acumulado até que o número
e seja menor ou igual ao meu número informado. Operação matemática. A operação matemática envolvida é essa que nós vimos anteriormente, que é o n fatorial, que é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, até vezes 1. E no nosso código nós vamos usar para fazer esse acumulado a função fatorial igual fatorial vezes i, ou seja, cada vez que ele incrementar a variável i, ele vai também multiplicar. Beleza? Bom, como é que então vai ficar o nosso diagrama de blocos? Nosso diagrama de blocos vai ficar assim: início, que me leva a incrementar. Eu entro com um valor para a variável fatorial igual a 1. Então eu iniciei a minha variável 1. Depois dou uma mensagem. Qual a mensagem para o usuário? Digite um número que se pretende calcular o fatorial. Isso daí também é pessoal. Esse é o vocabulário, o meu vocabulário. Depois, ler, o algoritmo irá ler esse número digitado. E entramos no bloco de repetição. Então, o meu contador começa em 1. Ele vai até quando n igual a menor ou igual a i. E incrementando um passo de cada vez. E agora inicio o meu processo de cálculo. Então, fatorial será igual fatorial vezes i. Pronto, esse é o código base para o bloco de repetição, o diagrama de blocos. Lembrando que aqui ainda, se você for trocar as cores, nós vamos usar a função system xy. Eu recomendo logo que iniciar o código. Depois que foi feito o bloco de repetição, ele vai repetir até atingir um passo. Quando ele atingir o passo final, manda a mensagem para o usuário com o valor acumulado. Ou seja, a mensagem vai ser o fatorial do número n corresponde a tanto. Feito esse cálculo, fim do nosso processo. Beleza? Joia. Com base nesse diagrama de blocos, agora e essas informações que nós vimos, recomendo também que deem uma olhada nos vídeos anteriores, até tem aqui na descrição do vídeo e aqui embaixo, aqui vocês vão ver o link para a nossa página, onde vocês conseguem visualizar os outros vídeos. Com base nessas informações que nós vemos agora, que nós vimos nos vídeos anteriores, tentem construir o código deste diagrama. Bom, com isso nós terminamos o assunto discutido na aula de hoje. Recomendo a vocês que deem uma olhada na descrição do vídeo ou então no nosso website, que está aqui embaixo, para que vocês possam pegar mais material, acessar as aulas anteriores ou mesmo pegar os exercícios. Na descrição do vídeo tem um exercício que vocês podem praticar. De qualquer forma, na próxima aula eu posto para vocês a correção do exercício desta aula, proposto nesta aula. O diagrama de blocos é este. Então, deem uma olhada no diagrama de blocos. Essa faz parte da fase de projeto. Então, vocês devem pegar. O ideal é que vocês tenham feito o seu diagrama de blocos. E aí, com base no diagrama de blocos e nos conceitos que nós discutimos hoje, é possível já se construir o código-fonte. De qualquer forma, no próximo vídeo eu posto para vocês a correção do código-fonte. Beleza? Joia, bons estudos!